Instituto Professor Calazans. Sedada para a eternidade. Isso aqui é uma das lições de vida. Na verdade, o Instituto Professor Calazans, ele tem uma concepção, uma abordagem, uma série, né, que nós temos chamado de lições de vida. Essa série, ela tem por finalidade apresentar vários casos reais em que as pessoas, pelas quais as pessoas passaram, gerenciando crise ou até mesmo como se comunicar. Então, em que situação você precisa se comunicar ou você deve gerenciar uma crise para que tenha o melhor resultado. E eu vou apresentar aqui um caso que eu trabalhei nesse caso como gerenciador, comunicador, e eu acredito que seja um dos casos mais impressionantes pelos quais eu tenho passado, que precisou aí de muito controle emocional, em que uma pessoa, eu vou explicar aqui, foi sedada para a vida eterna. Tudo bem, eu sou o professor Calazans do IPK e para mim é um prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no Sampacast, Teia Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital, com apoio da Thaís. Lembrando que eu já enfatizei, repito, esse assunto está dentro de gerenciamento de crise. E uma crise, ela pode se dar de várias formas, de várias maneiras e também de várias áreas. E a comunicação em gerenciamento de crise. Como é que eu vou me comunicar para gerenciar uma crise? Eu sempre lembro que a crise, ela normalmente tem que ser evitada, mas quando ela não é evitada, ela tem que ser gerenciada. E a comunicação é importantíssima. Então, lembrando que esse caso que nós vamos apresentar é um exemplo de dois tópicos que nós trabalhamos no IPK, gerenciamento de crise e comunicação. No site do professor Calazans você vê mais coisas sobre esse assunto. Lembrando que você pode também conhecer o curso de comunicação e oratória e o curso de gerenciamento de crise e ser um membro da Academia de Comunicação e Oratória. Para mais informações, os nossos contatos de e-mail e telefone que é Zap, e também no nosso canal do YouTube nós temos vários casos. Esse aqui é um dos mais intrigantes, mas nós temos vários outros casos sobre comunicação e gerenciamento de crise. O caso foi o seguinte: uma senhora, poderia até chamar de jovem senhora, que ela é realmente jovem, acho que ela não tinha 50 anos, ela tinha 2 filhos. Uma filha jovem e um filho adolescente dos seus 10, 12 anos. E ela já estava acometida de câncer no estado terminal e, na realidade, fisicamente, aparentemente falando, ela não tinha nenhuma... Ela estava bem assim, bem apresentável, né? Não estava assim muito afetada fisicamente. Quem olhasse para ela jamais iria imaginar que aquela mulher estava naquela situação periclitante no final de sua vida. Mas diante de muitos tratamentos, inclusive eu acompanhei essa senhora diante de um serviço social que eu presto, eu acompanhei a situação dessa senhora por alguns anos, mas chegou um momento que a doença foi se agravando, deteriorando, que não tinha mais saída diante de todos os recursos ao longo de vários anos pelas quais ela passou. E nessa situação aqui, ela foi chamada, pois a comissão, os médicos, os parentes, ela não tinha, ou tinha nesse momento aqui, alguns parentes, o marido não estava presente nessa situação, inclusive ela estava já separada, divorciada, então ela teve apoio de alguns parentes e da gente, eu não era parente dela, mas estava envolvido no assunto. E a comissão médica conversou com ela que não tem mais saída, vai se agravar, vai sofrer muito. E ela, diante de uma comunicação, um acordo com os médicos, aceitou ser sedada, uma determinada tratamento, medicamento. Mas os médicos falaram: você vai ser sedada e nós acreditamos que você não volta mais. Vai ser sedada agora, à tarde, foi uma tarde
e você não volta mais. E aí foi que ela nos chamou, porque ela teve essa decisão, mas precisaria explicar isso para os filhos dela, a jovem e o irmão adolescente. E eu fui chamado para gerenciar essa crise. Ela não queria fazer essa comunicação sozinha e pediu para que eu fosse e eu comunicasse todo esse procedimento aos jovens, né? E nós fomos lá, não vou contar detalhes dessa situação, mas nós nos reunimos, eu, ela e os 2 filhos, e eu tive a missão de explicar tudo o que estava acontecendo, e realmente ela foi sedada, e logo em seguida, naquela mesma tarde para a noite, ela veio a falecer. E, como eu disse, é uma das experiências mais profundas de que eu tive em relação a esse momento muito complicado que é a morte. Não foi a única experiência que eu tive, mas esta foi muito complicada, né? Como é que você comunica aos filhos, à própria mãe? No início da conversa, da comunicação, estavam os médicos ali com que nós conversamos, e tratar esse assunto levando a emoção, a razão, e não tem como negar a espiritualidade, tá? Então aqui é um exemplo de lições de vida, e por incrível que pareça, a nossa conversa foi salutar, ela foi dentro dos aspectos espirituais, que aqui não dá mais para se falar em razão, não dá para se falar mais em emoção. Aqui sai da esfera humana, passa por um lado sobrenatural, que eu entendo que é inteligência, mais do que inteligência emocional, mais do que inteligência racional, entrou aqui a inteligência espiritual, de tal maneira que essa crise, que só tinha um desfecho, não poderia ter outro desfecho, e o desfecho previsto pelos médicos foi aquele que se concretizou. Então, é um exemplo de como gerenciar a crise. Nem sempre a razão, a emoção serão suficientes para gerenciar uma crise. E quem sabe um dia a gente pode se encontrar pessoalmente e eu possa aí explicar nos detalhes como foi esta conversa. E era uma amiga, e nós tivemos ali uma despedida muito salutar. E eu sempre falo que a hora da verdade não é a hora quando você estuda, quando você conquista seus bens, não é a hora como quando você conquista bens materiais, estudos. A hora da verdade é uma hora, e muitas vezes, para muitas pessoas, tudo aquilo que ela conquistou em termos de entendimento e filosofia vão por água abaixo. E aqui eu tive uma experiência nesse sentido. Se nós nos encontrarmos um dia, repito, teremos a oportunidade para explicar como foi esse gerenciamento de crise e como eu me despedi de uma das pessoas mais nobres que eu conheci na minha vida. Ok? Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.